Salve, salve, amados! Sejam todos bem-vindos, eu sou Paulo Legan e como eu comentei num outro vídeo aqui do canal, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito, da vida, o que é estar vivo e o que é também o todo, a fonte criadora, Deus, ou como você quiser chamar, como isso se apresenta de algumas maneiras na nossa vida, o que simbolismos, que ideias isso me trouxe, isso chegou até mim e que fazem sentido, auxiliam na jornada. E aí eu venho trazer para vocês aqui esse meu ponto de vista, lembrando que tudo que eu trago aqui são coisas que eu estudei, que eu vivenciei, que eu experienciei e que fazem sentido, são verdades para mim até aqui, que estão disponíveis aí para, conforme aprendizado, serem lapidadas ou transmutadas, o que tiver que seja. Nenhum conceito para mim é absoluto, nada, não estou aqui para dizer verdade absoluta de nada, tá bom? Posso estar errado, posso estar o que for, veja o que faz sentido para você no seu coração, tá bom? Então, falando um pouquinho, eu vou fazer a analogia daquele outro vídeo que eu gravei, que está disponível aqui no canal, que é a diferença de um corpo vivo e de um corpo morto, Como é que se cria a vida, como é essa geração da vida? Bom, vida não surge do nada, não existe essa, Tem aí na Idade Média, por exemplo, aquele comentário, aquela fala de que, não lembro quem exatamente agora, como eu falei, bom, é a ideia que eu vim trazer aqui, mas se tiver vontade de aprofundar, a gente aprofunda em alguns conceitos sim, mas de que se tinha na antiga Europa de que sujeira criavam ratos, Então, poxa, tem lençóis sujos, tem um resto de comida podre, tem lá uma sujeira no canto, um celeiro sujo, Celeiro sujo dá rato. Bom, o rato não cria do nada, O rato e a rata, você precisa ter os dois para gerar um ratinho, para aparecer um rato lá no meio da sujeira. O que você teve ali num celeiro sujo, que você deixou ali a sujeira no canto tal, que apareceu o rato, ele não brotou do nada, não. Você só criou um ambiente favorável para um rato que já tinha uma vida, já vivia, aparecer lá e aproveitar daquele ambiente que você forneceu. Mas ele não surgiu do nada e apareceu ali, Nada na vida se cria assim. Até a evolução dos seres, células, tal, tudo, não veio de lugar nenhum, Se a gente fala da origem do universo, ainda assim há vários conceitos, mas a vida como a gente conhece, o que a gente pode experienciar até onde se tem compreensão, não aparece rato nenhum no celeiro sujo, se ele já não existiu um rato antes, a não ser que ele nasça lá dentro, mas ainda assim tem que ter um rato e uma rata para nascer um ratinho lá dentro. E aí é isso, a vida não brota do nada, Então, se até uma árvore, uma planta, uma flor teve uma semente, teve ali alguma coisa que foi se nutrindo, foi desenvolvendo e se formou, assim como nós. O nosso corpo, ele é gestado, então a gente tem ali um óvulo, espermatozoide que se encontram e aí vão somar as informações dentro de um útero com outras células e aí vai começar a se multiplicar e começar a crescer e se desenvolver para gerar um ser humano, isso o corpo físico. E aí, por exemplo, mas em outras células, não, tem várias células, várias coisas no nosso corpo que crescem, desenvolvem, só que quando você tem um espermatozoide, um útero e tal, você vai gerar uma vida, Então, biologia básica, você já ouviu falar. Mas qual que é a diferença, por exemplo, de você, que acontece em alguns casos, que somente costuma chamar de aborto natural, aborto espontâneo, que é por que um ser, que está ali, um bebê que está sendo gestado, seus 6 meses, 9 meses, qual que é a diferença de sair ali um corpo vivo e a diferença de sair um corpo morto, de ocorrer um aborto, por exemplo, para a criança morrer na barriga, e aí sair ali um bebê morto. Por que os bebês morrem dentro da barriga? Por que a gente morre? Por que existe a morte? Bom, e o que é a vida em contrapartida disso, No campo esotérico, na parte dos estudos de espiritualidade, do que é a alma, da energia, a consciência, a gente entende que é o seguinte: a partir do momento que está sendo gestado um feto, um corpo físico, é acoplado, é direcionada, é colocado junto uma consciência, ali como vem surgir um ser humano. Aí por que a gente não traz informação de outras vidas se a gente já era consciência antes de estar atrelado num corpo?
diversas linhas de estudos, religiões vão trazer seus conceitos do porquê disso. Eu vou trazer de uma maneira bem simples e bem prática. Se você mal está conseguindo lidar com essa vida agora, com quem você é, imagina se você soubesse trazer essa memória de várias vidas, de outros planos. Que loucura que não ia ser isso. Se só o que você aprendeu na infância, na adolescência, que você teve de relações já é motivo de muita terapia, de muito desenvolvimento, muita lapidação, imagina carregar vidas e vidas e vidas nisso. Então o próprio cérebro, né, ainda mais quando bebê, você não tem capacidade sequer de ter uma noção de quem você é, de que é consciência. Alguns seres hoje em dia, né, na nossa atualidade, têm tido aí, a gente já tem tido alguns relatos e experiências de crianças que sim trazem informações de vidas passadas, às vezes mais complexas, às vezes mais simples, mas trazem sim. Isso conversa até com as nossas aptidões naturais, por exemplo. Isso a gente vem carregando também de outras vidas. E aí tendo essa noção de que o espírito, ele acopla ali no corpo físico. Pô, Paulo, mas então por que tem a diferença do bebê que nasce com vida, vive uma vida 50, 80 anos, 20 anos, 30 anos, vive, e tem aquele que nasce morto, ou uma criança que morre? Por que isso? Porque você precisa experienciar naquela encarnação, aquele ser vivo tem como objetivo aquele aprendizado, né? Então quando você tem um bebê que dentro da barriga, ainda um feto que não nasceu e que falece dentro, ele precisava às vezes só ter a experiência de nascimento, de crescimento e desenvolvimento celular, que vai agregar consciencialmente em outro plano que ele vai exercer por mais tempo. Lembrando que a gente não permanece em lugar nenhum por ad eterno. Não existe esse negócio, o paraíso, um lugar fixo que você vai ficar do fim até o início. Não tem esse rolê. Então, assim como a nossa vida aqui é passageira, também a experiência em outros planos também é. E a nossa intenção aqui é desenvolver, crescer, evoluir. Não só fisicamente, mas consciencialmente. Então, aquelas questionamentos que por que eu nasci nessa família, por que isso, aquilo, tudo tem uma função de ser. Por que isso? Porque para pensar, vamos fazer uma analogia com um computador, certo? Um corpo físico, digamos que aqui, isso aqui para mim é o hardware. Hardware, quando a gente chama de hardware, é a parte física do computador, são as peças do computador. Se a gente tem ali um computador que é o nosso corpo físico, então se você colocar um espermatozoide, um óvulo dentro de um útero, nutrindo ele, dá ali todas as enzimas, as suas substâncias que ele precisa para desenvolver, ele vai crescer, certo? No momento que ele não tiver consciência lá, ele vai parar de crescer provavelmente e vai começar a decompor. A diferença de estar vivo e estar morto. O meu corpo aqui continua funcionando e desenvolvendo, crescendo, e gerando células e morrendo células, trocando o tempo todo, porque eu estou vivo. A diferença desse corpo aqui para morto se eu não tenho consciência, não tenho um sistema que vai aí se autorregular, vai trazer uma necessidade de alimentação, de nutrição, de descanso, vai movimentar isso, ele simplesmente vai parar aqui e vai começar a decompor, não vai criar células novas. Então a gente tem esse conceito de que o nosso corpo físico é como se fosse um computador. Você pode ter, por exemplo, um ser vivo que, como eu dei no exemplo no outro vídeo, está lá, digamos que eu faleci aqui e eu tenho órgãos intactos, eu sou doador de órgãos, né? E aí faleci, o hospital, o local que recebeu o meu corpo, eu não estarei mais consciencialmente aqui, estarei partindo para outro plano, mas com o meu corpo físico, ele vai usar da tecnologia hoje para manter esse corpo vivo. E por que eu não volto? Por que eu não volto? Porque eu já cumpri meu papel, minha missão aqui, já desenvolvi aquilo que eu precisava e seguir para outro plano. E aí, tendo essa noção, o corpo físico ele funciona ainda, né, na medicina, ele continua lá trocando fluidos com assistência de aparelhos para poder então receber as cirurgias e doar os órgãos os mais frescos possível para outra pessoa poder receber e aproveitar eles sem ter ocorrido decomposição daquele corpo. E é a mesma coisa quando a gente vai falar então de um computador. Então, associando ao computador, não há computador no mundo que você vai utilizar, que você ainda coloque energia nele, que vai funcionar sem um sistema operacional.
Você precisa então da parte física, que é o sistema material, os componentes, e você vai precisar da parte lógica, que é a programação, aquilo que vai fazer o sistema funcionar de acordo com o que é esperado dele, com o que foi programado para ele. Então, por exemplo, quando você liga um computador, eu vou falar de um exemplo de computador porque eu sou técnico de informática, de computador e tal, então para mim é o mais fácil de associar, mas isso serve com receita de bolo, serve com um monte de coisa. Mas vamos lá. Então você tem um computador que é dotado de um processador, de memória, de HD, de uma placa, de tudo aquilo que é preciso para o computador funcionar. Maravilha. Você põe ele na tomada, você liga ele na tomada, você aperta o botão para ligar e aí ele não funciona. Está sem sistema. Às vezes ele vai até transmitir energia, porque tem um subsistema que a gente chama de BIOS que vai fazer, sei lá, a energia correr lá da fonte de entrada para o processador, atingir os componentes todos e ele vai funcionar, vai ligar. Mas não vai te dar imagem nenhuma, não vai ter sistema nenhum, não vai ter o que você fazer com ele. Ele só vai estar passando energia lá. Então isso é como se fosse um feto que nasce, acaba morrendo na barriga sem consciência. A consciência pode ter vindo em algum instante e seguir seu caminho. Então precisava só daquela experiência, ou assim como uma criança que falece, um ser humano que falece, qualquer um que morre, veio cumprir uma missão, cortou ali o laço energético do corpo físico com a mente, a consciência, o espírito, e aí isso seguiu na direção necessária do plano que quiser que seja para continuar a jornada daquele ser vivo ali, daquele fragmento do todo, né, da fonte criadora, Deus Pai, mas como você quiser chamar. Então, o computador, quando você insere um sistema, então o corpo, quando você insere a consciência, ele está aqui, assim como eu, funcionando, movimentando. Então o computador, você tem lá a parte física, o corpo, você tem o sistema, insere o sistema nele, e aí você aperta o botão, ele funciona. E aí você pode fazer o que quiser ali com ele. Mesma coisa o corpo físico. Você tem ali o corpo físico, uma consciência, funciona, é um ser humano, um ser vivo, funcional. Fechou? Agora, nada brota sem nada. O computador não aparece na sua frente se você não colocar ele lá, se você não comprar ele, se alguém não projetar ele, não construir ele e vender para você. Ou que você construa, não vai aparecer do nada, que nem mágica. Esse negócio de chamar mágica de truque, de mágica, tem uma diferença grande de truque e mágica, não é a mesma coisa. Assim como você tem então um programador que desenvolve um sistema que vai ser inserido naquele computador, que vai fazer bom uso da capacidade de processamento dele, da energia que ele está aplicando, que vem lá da bateria, que vem lá da tomada para ele, da fonte, e vai ser distribuída então para poder trazer energia para a memória, que vai ter sua função de armazenar os dados, a memória volátil, que vai trazer os dados que são necessários para processar de maneira mais rápida algum sistema passageiro volátil, o processador que vai calcular tudo isso, e aí, como eu disse, você vai ter um computador funcional assim como um ser humano, um ser vivo. No momento que você tiver um corpo físico e uma consciência, ele vai passar a funcionar, ele vai passar a ser completo, por assim dizer. Então, um corpo sem espírito é um corpo morto, que a gente costuma chamar. É uma pessoa morta, um animal morto, que aí, se você colocar a energia nele, fazer se movimentar da maneira adequada, o sangue, os hormônios, nutrir, tal, assim como uma pessoa em coma, que a consciência não está presente ali, vai funcionar aquele corpo físico, mas é só isso, né? Ele não vai desempenhar o papel que é esperado dele, o que foi ali projetado. E a gente vai entender então que assim, se houve alguém para produzir o software e o hardware, se houve alguém para produzir, se houve o papel, por exemplo, não é comum, tá? É muito raro você ter a mesma pessoa desenvolvendo a parte física, um processador de computador, a placa, o que quer que seja de componente físico, e também o software para que ele funcione. Você costuma ter alguém que desenvolve um e alguém que desenvolve outro. Claro que existem já, né, todo um sistema, toda
uma arquitetura que funciona melhor, que dá mais produção, que vai desenvolver mais, assim como a gente mesmo, né? O ser humano de 2020, ele não tem o mesmo corpo físico, o mesmo hardware que um ser humano de 20 mil anos atrás, né? Um ser pré-histórico. Então, você tem essa evolução no hardware, continua evoluindo, mas a consciência precisa crescer, e é por isso que ela faz a passagem por diversos corpos, que a gente costuma chamar de encarnação, em algumas doutrinas, algumas ideologias, algumas religiões. E aí, quando a gente vem falar, então, desses conceitos, precisa entender que, assim, até o próprio Windows precisou, não só do Bill Gates, mas de uma equipe para desenvolver ele, o sistema operacional. E a mesma coisa com a gente. Se teve seu pai e sua mãe para poder se conectar, ou, né, o ser masculino, o ser feminino, que você chama de pai e mãe, mas se houve dois seres humanos, ou dois seres vivos, masculino e feminino, que trocaram seus gametas, e aí, né, formou-se, gestou uma outra vida, se gerou o corpo físico dentro da barriga. Então, a consciência é a soma disso. Quem que foi que desenvolveu e programou esse corpo físico? Ah, foi a evolução, foi aí a natureza, maravilha. E o corpo consciencial? E a consciência desse corpo? Ela não brotou do nada, nada na nossa vida, nada que surge do nada. Ah, aparecer aqui de repente uma barra de ouro. Isso não acontece. Se eu não colocar uma barra de ouro aqui, ela não vai aparecer. Se não tiver alguém para ter criado a barra de ouro, ela não vai aparecer. Mesma coisa, se não tiver alguém para construir um computador, me vender um computador, ou eu para construir um computador, não vai aparecer um computador aqui do nada. Nada na vida é assim. Não existe isso. Até quando a gente fala, nossa, teve uma aparição, teve um ser... Não. É um ser de um outro plano que se, né, densificou, usou energia, fez utilização de energia para se materializar para você, mas ele não surgiu do nada. Ou é uma energia ali que se manifestou. E o nosso corpo consciencial é essa mesma coisa. Então, nossa alma, nossa consciência, nosso corpo mental, nossa mente, nossas ideias e tal, são energias também que foram desenvolvidas por alguém que é o que a gente costuma chamar a fonte criadora, o todo, Deus, a deusa, como você quiser chamar, e é o grande arquiteto, né? Na maçonaria, as pessoas costumam ter essa terminologia para Deus, para a fonte criadora, que é o grande arquiteto. Então, quando você tem aí um aparelho, um dispositivo, quando você gesta, quando você cria algo, né, você precisa tanto da parte física quanto da parte lógica, né? Você precisa ir da parte que vai fazer uso daquele corpo físico, né, que vai administrar a energia, que vai trazer usabilidade e funcionalidade para as coisas. Então o corpo físico é isso, né, dotado, se vivo, de uma consciência, se morto, sem consciência, e aí sem um propósito, sem necessidade da natureza, e aí em decomposição. Então, quando a gente vem falar desse conceito da fonte criadora, o todo, é quem por trás aí veio gerar o que é a nossa consciência hoje, o que é a nossa alma, né, que veio trazer origem antes, e a nossa alma em muitas, né, nossa consciência, em muitas ideologias, muitas religiões, muitos conceitos filosóficos, vem dizer de que é justamente o fragmento desse todo, é a individualização desse todo, é o que se manifesta único, né? Por mais que exista ou não reencarnações, jamais vai existir um outro ser humano exatamente idêntico a mim, com a mesma consciência e com o mesmo corpo físico. É impossível. Se nem a digital nossa é a mesma, então imagina só um ser por completo, um ser vivo por completo, um ser humano por completo, até mesmo um animal, né? Não existe a mesma assinatura exatamente, por mais que venham as eras. Pode-se ter semelhanças, né? Você pode ter uma coisa parecida a outra, mas completamente igual não existe. Então é importantíssimo a gente valorizar todo esse esforço universal, cósmico, energético, fisiológico, biológico, para nos trazer até aqui. E com essa intenção de que a gente saia daqui melhor do que entrou. Então, a gente chega com uma consciência, a gente desenvolve o caráter, a personalidade, o ego, né, a conexão espiritual ou não, da maneira que a gente decidir seguir com a nossa vida, dependendo dos nossos ancestrais que aí
estão presentes também, auxiliando e dando movimento para o que a gente vai se moldar vir a ser, e nossa vontade própria, nosso livre-arbítrio, nossa consciência, nossa presença de escolher aquilo que é melhor, aquilo que nos torna quem nós somos. E aí é fundamental saber disso. E o todo, né, a fonte criadora, o universo, o cosmos, como você quiser chamar, que é o arquiteto dessa dança toda e é o maestro dessa dança que a gente veio aqui trazer com essa intenção, né, de ser melhor cada vez mais, desenvolver mais. Mas tem gente que não quer. Bom, livre-arbítrio está aí para todo mundo, né? Não existe, nem faria sentido você ter aí alguém que fala assim, beleza, você vai encarnar nesse corpo, nesse tempo, e você tem como missão desenvolver de X a 3X, para ir na próxima você ir de 3X para 6X para 8X, ou se você fizer um trabalho bacana, essencial, você ir de X para 10X, ou como você escolher fazer com a sua livre vontade, mas tendo isso aí como missão. Então, por que a nossa sociedade é o que é? Por que a vida é o que é? Por que Deus permite? Bom, você quer que ele ou ela, ou se você quiser ainda dar um ele ou ela para isso, né, para a fonte, o todo, você quer que o todo, além de te dar a oportunidade de estar aqui presente, vivendo, explorando, consciente, para ter os prazeres, ter os desgostos, experienciando tudo isso, você quer que ele ainda te limite a fazer aquilo que você tem que fazer? Tipo, não, você veio aqui evoluir, crescer, você precisa ser assim, controlado. Não tem. Você vai cair aqui e a sua vontade, o que você vai fazer, você pode simplesmente comer, que é o que a maioria faz, né, o que a gente chama da massa, né, a galera de manobra aí, que é nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Então, a minha dica é que, se você nunca experienciou nenhuma conexão, não tem noção física, real, experiencial, nunca teve a oportunidade de se expandir, de se conectar com, elevar os seus sentidos, se conectar com algo a mais, faça essa experiência, faça esse exercício para poder tirar a prova de que a gente é muito mais do que só um corpo físico, que a gente possui uma alma, uma consciência que é fragmento, e a conexão com a consciência maior, com a consciência cósmica, com o todo, com a fonte criadora. Tá bom? Bom, esse é um vídeo que é a introdução que conversa com os outros vídeos aqui do canal. Então, se você ficou confuso, se alguma coisa não fez sentido, dá uma olhada nos outros títulos, ou comenta aqui embaixo, deixa sua pergunta também, tá bom? A gente se aprofunda, vem em algum tema específico. Como eu já falei, aqui não é lugar de verdade absoluta nenhuma. Eu só vim trazer e trocar com vocês um pouco da minha experiência, de como eu percebo as coisas, né, do que eu tenho estudado, vivido, e que faz sentido aí nessa jornada para o meu crescimento, para a minha evolução. E a minha intenção aqui é compartilhar justamente isso com você, o meu crescimento, a minha evolução, para que não só eu, mas todos nós possamos ser seres humanos melhores, entendendo que a gente tem papel, que a gente tem responsabilidade de tornar a nossa vida quem nós somos, pelo menos aquilo que a gente deseja, tá bom? Do meu coração para o seu. Namastê. Não se esqueça de curtir, de comentar e, se possível, compartilhar aí também, para que mais pessoas possam expandir um pouquinho essa consciência, ou de pelo menos trazer essa ideia para poder questionar o que é que dá vida, o que será que é vida, o que é consciência, qual que é a diferença aí de um ser com um sistema, com uma consciência, e de um ser que só está aí existindo, né, sem a devida presença, consciência. E aí, como eu posso contribuir também, não só para mim, mas para o meu meio, para o todo, para poder a gente seguir nessa evolução consciencial, porque tecnologia a gente está crescendo cada vez mais melhor, e aí isso aí está seguindo um movimento natural. O que a gente precisa aí é seguir, desenvolver um movimento natural também de consciência, de crescimento individual, intelectual e coletivo. Tá bom? Tchau, tchau. Foi um prazer. Agradeço muitíssimo. Se você chegou até aqui o finalzinho, passou até aquele trechinho lá do Namastê, não desligou, deixa um arco-íris aí no final do comentário, que eu vou ficar muito feliz de saber que tem gente aí que pelo menos está interessada nisso
o que ajuda muito, estimula a trazer ainda mais para cá, tá bom? Gratidão.